Vamos lá. Conteúdo. Se você pensa a estratégia de conteúdo na raiz, você consegue atingir a máxima que é levar o teu cliente durante uma jornada. Então a gente fala de vendas, né? A gente fala de vendas. Preciso vender, minha meta de vendas é tal. Mas qual foi a tua última conversa sobre jornada de compra do seu cliente? Você precisa renovar. Como que eu renovo, Fernando Machado, se eu vendo o mesmo produto há muito tempo? Justamente. Validando novas narrativas para o mesmo produto, novas personas para o mesmo produto. Se você vende, por exemplo, um produto a vida toda para uma pessoa de meia idade, será que não está na hora de você começar a vender esse produto para uma outra faixa etária, por exemplo? Então, quando você fala sobre jornada de compra, pessoal, você fala sobre os passos que o teu cliente dá até que ele compre de você. Venda é despertar interesse, urgência, necessidade, resolver algum tipo de problema. E para isso você precisa de tempo. A gente está falando de venda, não de tirar pedido. É diferente. Fernando, mas aqui o povo chega na minha empresa, já vem decidido que vai comprar. Parabéns para você. Aqui nós estamos falando de vendas previsíveis, onde eu vou botar uma estrutura digital rodar para me dar previsibilidade de quantos clientes eu vou ter no mês. Então eu não fico contando com a sorte ou com a vontade de alguém e nem fico no risco de vir uma crise, uma taxação dos Estados Unidos. Eu tenho uma previsibilidade. Pode dar uma balançada? Claro que vai dar. Mas você tem uma mínima previsibilidade com médias gerais e com métricas claras do que você precisa fazer e investir para ter aquele volume de faturamento de dinheiro no seu bolso. Vamos lá. O que eu preciso entender aqui sobre jornada? Independente do teu produto, esse teu cliente, ele vai ter alguns pontos de contato com a sua empresa, presta atenção, ele vai ter alguns pontos de contato com a sua empresa até que ele compre de você. Não tirar pedido, até que você desenvolva uma venda nesse cara. Então eu vou dar um exemplo muito simples aqui de uma pesquisa que nós desenvolvemos com mais de 500 clínicas odontológicas que nós atendemos nos últimos 3 anos. É uma rede específica, onde nós fomos homologados e já desenvolvemos centenas de projetos para essa super rede, uma das maiores redes de odontologia do Brasil. E uma pesquisa que nós identificamos lá, a partir do que os nossos consultores aqui da F5 questionaram os nossos parceiros, nossos clientes, nossos vendedores lá na ponta. Esse cliente, por exemplo, que compra implante ou protocolo, como queiram, dentes fixos, ele é submetido a uma jornada. Então, dependendo do momento de compra que esse lead chega da campanha, você vai precisar traçar uma estratégia para conduzi-lo do momento em que ele está para o final desse funil. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, a gente vai lá e cria uma jornada para falar com um cara que se cadastrou numa campanha e eu literalmente começo a falar com ele sobre condição de pagamento. Eu literalmente começo a falar com ele sobre possibilidade de compra. Vai ter uma ação promocional, vai ter um desconto, ou seja, uma comunicação de fundo de funil. Se esse cara entrou na tua jornada no meio desse funil, no topo desse funil, essa comunicação agressiva, preço, pode fazer o que quiser, não vai gerar valor do cara. Você não vai conseguir extrair a atenção dele. O caso aqui é você entender de todos os leads que chegam aí, através de uma ligação bem feita do seu SDR, do seu vendedor, através de um cadastro bem bolado, um formulário bem pensado com as respostas que te ajudem a tomar a decisão na hora da venda lá na tua campanha. A nossa missão aqui, quando esse lead é gerado, ou seja, quando ele faz um cadastro lá nas redes sociais, numa LP, num formulário nativo, o nosso trabalho é identificar em que momento dessa jornada ele está. Fernando, como é que eu faço isso? Me explica de forma mais objetiva. Como é que eu vou descobrir, cara? Em que momento desse funil ele está? A quantidade de informação que ele já tem acerca do teu produto. Então, quando você liga para esse cara, por isso que eu defendo a ligação, e não o WhatsApp. O WhatsApp é muito frio, você perde a emoção. Para mim, o WhatsApp funciona dessa forma aqui, tá? Tu mandou uma mensagem, alguém te respondeu, você liga para ela. Para mim, é como uma leitura de e-mail. Quando alguém abre um e-mail que eu mando, a gente analisa aqui na ferramenta da RD Marketing, abrir o e-mail é o gatilho para pontuar, ou seja, pessoas que estão engajando no meu lead scoring e que no futuro receberão uma ligação da F5. Para mim, o WhatsApp é a mesma questão. Se o cara te respondeu, é uma boa levantada de mão para você puxar o telefone e ligar para ele. Primeiro, porque foi ele que autorizou lá na campanha quando ele se cadastrou. Mais do que isso,
Ele te pediu, porque o seu Call to Action falou, se você está passando por essa dor, está passando por essa mesma dificuldade, eu posso te ajudar. Se você permitir, deixar o teu cadastro aqui, eu vou entrar em contato com você, te trazendo todas as informações para você resolver esse problema. Você me dá essa chance? Em outras palavras, ele vai lá e te dá essa chance quando ele deixa os dados. Então você não está sendo agressivo, você não está invadindo o espaço de ninguém. Essa pessoa te pediu para entrar em contato porque ela disse para você que a sua solução vai resolver um problema que é dela. Percebe que se você não pegar o telefone e entender como é que está essa pessoa e negligenciar esse atendimento, o errado é você. Para começo de conversa. Mas eu não ligo porque eu acho que eu vou ser invasivo. Se o cliente te achasse invasivo, ele não deixaria o teu telefone para você ligar para ele. Concorda? A gente não está falando de cold call aqui. Não está falando de lista fria, lista de BDR. A gente está falando de leads que foram aquecidos numa campanha de tráfego e que levantaram a mão para a sua ligação. Então, por isso que eu defendo a ligação. Feito. Então esse sujeito, ele precisa ter informação a respeito do teu produto. Quando você faz uma ligação, faz 2, 3 perguntas, situação que ele está, necessidade que ele tem, implica a situação que ele vive, entende se ele já conversou sobre esse tema com alguém, se ele já orçou em outro concorrente, o que ele já sabe sobre o seu produto, o que ele tem de dúvidas, você vai entender se ele está quente, morno ou frio. Se ele está apto a comprar ou se ele ainda precisa de mais uma jornada de informação. E presta atenção, porque muitas vezes a gente quer vender rápido, o lead chegou, eu não fiz uma análise clara do momento em que ele está no meu funil, ou seja, eu não sei se ele está no topo, se ele está no meio, se ele está no fundo. Eu vou muito agressivo numa comunicação, eu espano o cara e eu perco o cara. Simplesmente porque eu não tive a capacidade de fazer um levantamento através da minha conversa com ele, da etapa clara que ele está nesse funil. Quer ver a prova real disso? Quer ver a prova real disso que eu estou falando? A gente vende aqui todos os dias para leads que se cadastraram 6 meses atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Por que lá, naquela época, talvez esse cara não me atendeu, ou ele veio para uma reunião, a gente configurou que ele era desqualificado, ou ele veio para a reunião e não comprou, ou ele sequer me respondeu. Por que lá ele teve esse comportamento e agora, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, ele está comprando de mim? Porque talvez ele ainda não estivesse no momento de compra, no fundo do funil. E é nosso trabalho como marketing, seu trabalho como diretor de estratégia aí da sua empresa, é justamente entender o momento que ele está nesse funil e o quanto ainda eu vou ter que gastar de informação para levá-lo até o fundo desse funil. Qual é o erro de 99% das empresas que aparecem por aqui? Você fala uma vez com o cara, não identifico em que etapa que ele chegou, se ele já tem consciência, se ele não tem consciência, e simplesmente jogo ele na caixa do desqualificado, não entendo o motivo da desqualificação. Porque ele pode ser desqualificado naquele momento. Ele pode ser desqualificado naquele momento. Mas se você mandar 2 vídeos para esse cara, despertando emoção, entendendo o problema que ele tem e personalizando a solução para esse cara, tu pode transformar esse cara em qualificado em um dia. Às vezes leve mais tempo, leve 1 mês, leve 2 meses, 6 meses, 1 ano e meio. O que você não pode, de jeito nenhum, deixar de lado, abandonar, rasgar dinheiro, jogar esse cara fora. Quando você não atualiza CRM, quando você não tenta resgate, quando você não bota esse cara numa cadência de atendimento, quando esse cara, você dá lost e não explica o motivo do lost, você está rasgando dinheiro. Porque esse cara já é seu, tu já comprou, ele já está na tua base. Dali para frente, se você identificar o momento em que ele está, você consegue aplicar um nível de informação suficiente para conduzi-lo para a hora da compra. Por isso que o resgate é tão importante. Aqui no digital, diferente de outros veículos, a gente tem a grande possibilidade que é de manter esse relacionamento de forma automatizada. Então, por exemplo, esse lead se cadastrou, mas ele ainda está no topo do funil, ele não foi marcado como um cliente, ou seja, ele ainda não comprou lá no teu CRM, esse cara continua recebendo os nossos conteúdos de meio de funil, de fundo de funil. Ele volta através da estratégia de traqueamento. O que é traqueamento? Traqueamento é uma ferramenta, uma estratégia onde, se esse cliente entrar na tua estrutura digital, você tem uma estrutura digital, teus vídeos postados, tuas redes sociais, teu site, tua LP, tua conta no Google, teu YouTube. Se esse cara entrar na tua estrutura digital, eu consigo traquear ele e me relacionar direto com ele. Então, ao invés de ficar falando com um monte de gente aleatória, eu mando um anúncio direcionado para essa pessoa que já passou pela nossa estrutura digital. Para quê? Para justamente levar esse cara que chegou muitas vezes nesse cadastro. Nossa, ele viu, gostou, apenas curioso, se cadastrou, mas ainda não estava no momento de compra dele. Faltava informação, às vezes não é nem dinheiro. Não é dinheiro, porque muitos dos nossos produtos aqui são produtos que são parcelados, são produtos que têm venda aqui.
que tem venda facilitada, esse cara precisa entender como que ele vai organizar esse dinheiro. Isso leva tempo. Ele precisa de uma ajuda sua para explicar para ele que o fulaninho ali da esquina, o vizinho dele, passava pela mesma situação, mas conseguiu organizar e fez acontecer.